José Matuja. Uma salva de palmas, por favor. Vou colocar o microfone nele já para ele poder falar também. E o José Matuja, ele trabalha com muitas coisas, mas dentro dessa perspectiva da terapia em movimento, ele vai trazer uma abordagem aqui sobre a geobioterapia. Antes de conhecer um pouco do trabalho dele, eu nunca tinha ouvido falar. E olha que eu e a Carol, a gente investiga cada coisa que eu falo, meu Deus do céu, que é isso? Geobioterapia. Então, uma pergunta, né? Essa pergunta, o que é isso? Pode estar agora pairando a cabeça de vocês. Quem já ouviu falar em geobioterapia? Ninguém. Até alguns meses atrás também eu não fazia ideia do que era. E é assim uma proposta maravilhosa que a gente vai ter agora com o José Matuja. Então ele vai explicar, né? E depois ele vai trazer a dinâmica aqui para vocês. Todo mundo bem? Tô falando até meio portunhol, já bem, tô lá e tocar. Nossa, a gente já riu tanto lá em casa as palavras que eu fiquei inventando e eles inventando também. Nossa Senhora, uma alegria. Mas é isso, gente. José Matuja. Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Então, já fui apresentado, já sabe meu nome, né? Vou explicar um pouquinho para vocês, contar um pouquinho primeiro. Quem quiser sentar, pode sentar um pouquinho. Vou falar rapidinho, mas para me apresentar esse trabalho da geobioterapia, tá? Vocês saberem como é que isso tudo começou, né? Então, eu sou terapeuta holístico, né? Já trabalho nessa área há uns 15 anos. Tenho uma história também, como muitos terapeutas, de transição, de sair, eu trabalhava com o poder público, aí, né? Aquela coisa da vida da gente que a gente vê que aquilo não se encaixa, né? Chega uma hora que você fala, não dá. Aí fui buscar outras coisas, já fazia terapia e sempre busquei as terapias naturais, holísticas, né? E aí, aos poucos, eu fui, né? Fui indo. E como eu sou formado em turismo, minha área é de turismo, né? Inclusive, eu me formei em turismo por causa do ecoturismo, porque eu sempre gostei de fazer trilha, de estar na natureza, né? E aí, de repente, eu falei assim, não quero mais trabalhar com poder público, esse negócio de secretaria de turismo, porque também adorava, né, essa parte de planejamento turístico, gostava muito, mas aquele chamado da natureza o tempo todo. Então, larguei tudo e comecei a fazer trilha, levar o pessoal para fazer trilha, contato com a natureza, né? E aí eu já vinha estudando as terapias também, já tinha feito curso de floral, né, floral de bar. E aí um dia eu levei um grupo, né, uns amigos inclusive, para um lugar na serra lá de Friburgo, que a gente tem uma árvore lá que é um jequitibá de 1000 anos, né? E é uma árvore assim que não tem como. Você chega lá, você está perto da árvore, você sente aquela árvore, a consciência da árvore, e isso é uma coisa fantástica, né? Não tem como não sentir a presença daquela árvore. E aí, nesse dia, uma amiga, né, estava cheio de problemas e tal, encostou na árvore e ela muito cética e ficava assim, não estou sentindo nada, né? E olhava para minha cara e ficava, não estou sentindo nada, e olhava para minha cara. Aí ficou meia hora assim, né? Aí você fala, tá, sei que você não está sentindo nada, né? E ela saiu dali, eu falei, pô, você não quer tomar um floral e tal? Aí, né, passei um floral para ela, ela aceitou tomar com muita resistência. No meio da semana, ela liga para mim e fala assim, olha, aquele floral que você me passou, o pessoal aqui no trabalho está querendo saber o que é isso, porque não estão me reconhecendo, né? E aí, enfim, aí começou tudo, aí eu vi que eu podia estar trabalhando como terapeuta, né? Comecei aí nessa história, nessa transição, foi assim que foi a minha transição, e aí entrei e não consegui sair mais, né? Aí você vai estudando, quanto mais você estuda, mais coisa vai vindo, mas sempre com esse foco na natureza. E aí eu fui descobrindo, percebendo, né, porque a gente já percebia, já sabia, dessa questão das energias sutis da natureza, né, que elas existem, mas como é que é isso, como é que funciona, eu sempre fui muito curioso nisso, né, e aí eu descobri primeiro a geoterapia, que são as terapias que são conectadas à terra, né, então terapia com argila, a gente usar argila, usar as pedras, os cristais, isso tudo foi assim, meio mágico, porque foi chegando, as coisas foram chegando. Né? Então, por exemplo, curso de cristal, eu não fui lá fazer um curso porque eu me interessei. Alguém me viu e falou, você gosta muito disso, vou te ensinar. Aí chegou o curso de cristal. Aí, quando eu estudei cristal, a coisa assim se abriu de uma maneira, porque você começa a ver todas as energias, como é que isso funciona, e os vários níveis, né? Porque são níveis de energia. Né? E aí, daqui a pouco, eu fui vendo outra coisa. E assim foi até que eu cheguei Tem formiga aqui me pegando. Até que eu cheguei na geobiologia. Né? A geobiologia estuda exatamente as energias que tem no subsolo, né? No ambiente.
não só no subsolo, mas também no ambiente. Então, a gente estuda, por exemplo, todo o campo eletromagnético, né? Todo equipamento eletrônico gera campo eletromagnético. Mas, principalmente estudando as energias do subsolo, a gente vai descobrindo, tem energia também da Terra, que a gente chama de geopatologia, né? Que são energias nocivas. Tem energias também que são benéficas. E como é que a gente aproveita isso tudo? Isso tudo foi fazendo, né, assim, foi juntando na minha cabeça as peças desse quebra-cabeça, e de repente eu descobri, criei esse termo geobioterapia, porque eu falei assim, dá para fazer terapia com isso, dá para a gente ir lá, né, no local que tem energia. Ontem, inclusive, estava medindo as energias aqui desse terreno, né? Então, tem pontos que são pontos que a gente fala que são pontos de poder, pontos que têm energia. E se a gente está ali naquele ponto, a gente pode se beneficiar daquele ponto também, né? Então, isso é bom para a saúde da gente. Assim como também tem pontos que são nocivos, né? Pontos de energia telúrica, energia da Terra, que se você ficar muito tempo ali em cima, isso gera um campo eletromagnético, tá? E isso pode ser nocivo para a saúde da gente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a sua cama no quarto, tá? Aí dorme ali em cima de um ponto desse e a gente nem sabe, porque aqui no Brasil é uma coisa muito nova, está começando agora que as pessoas estão ouvindo falar disso, né? Mas se você dorme em cima de um ponto, né, por muitos anos, 10 anos em cima de um ponto ali, eletromagnético ali, que é nocivo, você pode desenvolver uma doença, né? Assim como você também dorme perto de campos eletromagnéticos, né? Aparelhos eletrônicos, a galera que gosta de dormir com o celular embaixo do travesseiro, né, esse tipo de coisa, aí começa a ter o quê? Irritação, enxaqueca, um monte de problema, né? Então, assim, a ideia da geobioterapia é a gente, primeiro, fazer, né, estar em contato com a natureza, né, tendo consciência de que a natureza cura, a natureza nos cura, a natureza nos equilibra, tá? Só o fato da gente estar num ambiente desse aqui, esse ambiente já está equilibrando a gente, já está curando a gente, porque tem toda uma série de energias, né, um espectro de energia enorme aqui, que está em harmonia, né, porque estamos conectados com o verde, com a natureza, com as plantas, né, respirando um ar aqui que está mais puro, não tem muitos campos eletromagnéticos, né, artificiais. Então, assim, isso tudo deixa a gente, e a gente já vai entrando, né, no nível mais harmônico, mais suave. E é claro que isso melhora a saúde da gente. Olha, eu sempre falo o seguinte, a gente tem um grande vilão hoje para a saúde, que é a tensão, né? E a gente vive tenso, né? A gente vive tenso, vive estressado, principalmente quem vive em cidade está sempre estressado, tem sempre alguma coisa, né? Então, assim, já é uma coisa maravilhosa na vida da gente se a gente consegue um tempinho, tá, para se conectar com a natureza, para botar o pé no chão. Eu vou explicar por que isso aqui funciona, tá? Isso já é uma coisa assim fantástica, porque vai baixando a tensão, vai baixando o estresse, tá? Então, só para vocês entenderem melhor, o que é a geobioterapia? A geobioterapia é uma série de práticas, tá, que eu fui pegando aqui e ali, né, e juntando isso tudo, que leva a gente a ter um contato com a natureza, né, a fazer isso aqui que a gente está fazendo, né, que é botar o pé no chão, que a gente chama de ground, tá? Mas ground significa, em inglês, aterramento, né? Isso aqui é um aterramento, né? Então, a gente está aterrando a nossa energia, né? E aí, outras práticas, são várias práticas, tem vários níveis também, tá? Que a gente pode aproveitar essas energias da natureza, né, para a gente estar em contato com o ambiente natural se curando, tá? Então, aí vem a geobioterapia, tá? Então, da onde eu peguei isso tudo, esse conjunto de práticas, né? E estou agora, né, eu comecei com essa história lá em 2021, logo depois da pandemia, né? Até por necessidade que as pessoas estavam tendo também de sair, de ter que sair e tal. E a coisa vem devagarinho e tal, mas a gente vai sempre. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer, tá? Existem pontos na Terra que a gente chama que são locais de poder. Esses locais realmente existem e tem energia ali. E quando a gente vai, a gente se beneficia dessa energia, tá? Em vários níveis também, não só físico, mas psicológico, emocional, né? E dentro dessa proposta do Terapia em Movimento, que eu juntei a Nicolas, que eu conheço há 20 anos, esse cara aqui, né? O meu amigo uruguaio, e a Ângela, que eu conhecia há pouco tempo, né? Tem pouco tempo, mas foi assim já uma conexão muito forte, ele com esse trabalho do Animal Flow, super profissional. Aí eu falei, vamos juntar todo mundo, vamos fazer, né, esse movimento. O Nicolas estava vindo para o Brasil, aí foi assim, surgiu essa terapia em movimento, que é exatamente essa proposta, a gente alinhar tudo isso,
né, para fazer movimento, para estar em movimento, para se curar, estando na natureza, que potencializa muito mais, né, potencializa tudo isso, né? Então, assim, é muito importante que a gente esteja na natureza, em contato com a natureza, né, consciente, tá? Quanto mais consciência a gente tem, quanto mais a gente sabe o que a gente está fazendo aqui, né, e utilizando o nosso corpo, utilizando a nossa respiração, a nossa percepção, tá, para poder estar aqui conectado, aí isso potencializa de uma maneira que vocês não imaginam. Vocês podem voltar para casa hoje curados, tá? Isso pode acontecer. Não duvidem disso. Isso pode acontecer, tá? Então, para explicar rapidamente o ground, que eu vou fazer uma proposta hoje com vocês aqui, tá? De ground, né? Que é esse aterramento, tá? Isso de estar caminhando, só de estar de pé no chão, a gente botando o pé no chão, caminhando, a gente já está trocando energia com a Terra, tá? Isso aqui é real, isso a ciência hoje está estudando. Se vocês entrarem na internet, buscarem grounding, tem muito material em inglês, espanhol, tá? Português está começando a aparecer agora, mas se pesquisarem grounding ou pesquisarem earthing, né? Porque isso que a gente está fazendo aqui é earthing. Na verdade, o termo técnico em inglês é earthing, que é estar conectado com a terra, tá? O grounding em inglês é aterramento, então pode ser aterramento de casa também, que é importante, tá? Também é importante. A gente não deve estar próximo, não deve ter campo eletromagnético. Eu tenho aqui, olha, um aparelhinho que a gente costuma usar, tá? Também, que é um detector de campo eletromagnético, tá? Então, só para vocês entenderem como é que é isso aqui, tá? Então, aqui tem corrente elétrica, tem equipamento elétrico, tá? Se eu aproximo esse aparelho aqui, né? Olha que não está nem tocando, tá? Então, aqui o campo já vai para 86, está subindo, 86, ficou em 86, ele vai variando, mas chega a 90 aqui, ó, 90 volts por metro, tá? O recomendado pela geobiologia, tá, é a gente viver num ambiente que esteja em até 10 volts por metro. A mais de 10 volts por metro, a gente pode começar já a ter problemas de saúde, né? Quais são os problemas de saúde principal? Dor de cabeça, irritação, tensão nervosa, né? Olha, tensão nervosa, só para a gente criar um termo de referência aqui, tá? Quando eu falo energia dentro desse trabalho, eu estou falando basicamente de eletricidade, tá? Nosso corpo funciona com eletricidade, né? Então, para a gente mover o músculo, né? Para a gente mover o músculo, o seu cérebro emite um sinal elétrico que desce pelo músculo, aí o músculo se move. Então, somos seres bioelétricos, tá? A gente tem eletricidade no corpo da gente. A gente gera eletricidade. Uma árvore gera eletricidade também. Se a gente mede a árvore ali, tem eletricidade, tá? Então, isso é real, né? Então, é eletricidade. Energia física, quando eu falo energia, tá? Dentro desse trabalho, é basicamente eletricidade. Só que, claro, essa nossa eletricidade corporal, ela é baixa, né? Ela não é a eletricidade que liga um equipamento desse aqui, que deve ter muito mais campo eletromagnético aqui. Você está dentro do campo elétrico, você está recebendo essa carga. Ela está recebendo carga aqui, tá? Tá no limite, ó, tá no limite. Tá? Então, ela está recebendo carga elétrica. Se você coloca, mesmo com o equipamento desligado, às vezes, dentro de casa, com a geladeira desligada, com um ventilador desligado, mas só de estar lá na tomada, ligado na tomada, já emite campo. E quando você liga, né, o campo é mais alto. Celular emite campo, por isso que a gente não deve estar com o celular o tempo todo na mão, tá? E isso vai causando o quê? Tensão. E por que isso vai fazendo mal? Porque estamos isolados. A gente anda de sapato, né, de chinelo, de sapato o tempo todo, que estamos o quê? Isolados. Isso vai fazendo o quê? Carregando a gente. Carregando. A gente vai ficando tenso. Vai carregando de eletricidade estática, de eletricidade, né? Tem campo. Eletricidade que vai fazendo mal para a gente. Agora, se eu piso na terra, o que acontece? A gente descarrega. A terra puxa, a gente troca íons com a terra. A terra está carregada também, né? Mas está carregada negativamente. Tanto que se eu ligo um multímetro aqui na terra, né? Aqui não dá para fazer essa experiência, porque é muita gente, mas ontem eu mostrei a eles aqui, eu trouxe o multímetro, liguei o multímetro na terra, a gente segura a outra ponta, aí tem energia, né? A gente não está passando energia porque está isolado, aí quando pisa na terra, o diferencial muda, né? A gente está conduzindo a energia para a terra, está passando, está saindo, né? Essa carga toda que a gente carrega, tá? Então, isso, só para vocês, né, terem essa noção, é real, tá?
E aí a gente precisa o quê? Ter contato com a natureza principalmente. Porque andar descalço, tá com o pé na areia, tá com o pé na terra. Aqui tem praia no Rio, vocês podem ir à praia, né? O ideal é que seja meia hora por dia. E a gente já sei, mas não dá tempo, não tenho tempo para isso, trabalho, não é? Trabalho, não dá tempo para isso. O ideal é que seja meia hora por dia, tá? Quem não puder, pelo menos uma vez por semana, vai no parque, tira os sapatos, bota o pé no chão, vai para a praia, entrar também no mar, nadar, tudo isso a gente vai trocar íons, a gente vai liberar essa energia com a natureza. Não dá para fazer nada disso, abraça uma árvore. Vai lá, abraça a árvore, porque o contato com as mãos também a gente vai trocar, não é só o pé, né? E hoje já tem alguns equipamentos também que a gente ainda não consegue encontrar aqui, mas pela Amazon dá para comprar de fora, né, dos Estados Unidos principalmente. Então tem tapetes assim, como esse, que já são feitos para você ligar na tomada da casa, né, no aterramento da casa, e aí você cria esse efeito de aterramento. Então você pode estar trabalhando no computador, que é outro problema, porque você está com campo elétrico ali, né, e aí você está com o pé no tapete, está aterrando. Tá? Então já existe esse material hoje em dia. Tá bom? Vamos para uma prática para não ficar. Eu sei que é interessante, poderia falar o dia inteiro aqui para vocês, né? Mas vamos sentir isso, vamos sentir no corpo, vamos sentir essas energias, né? Então vamos para uma prática de aterramento, porque aí vocês vão me dizer, tá? Então eu vou pedir, por favor, que todos levantem, né? Vamos fazer um círculo, tá? Aqui, principalmente, quem ficar nessa região aqui, ontem eu medi, tá? A energia aqui. Quem ficar nessa região aqui, principalmente perto de mim aqui, olha, da árvore, né? Aqui é uma região que passa aqui uma falha telúrica. Tem uma falha que passa aqui, né? Então, aqui onde passa a falha, né? A gente acaba tendo uma energia aqui que ela aterra mais. Ela puxa mais a nossa energia, tá? Porque passa uma falha aqui. Eu medi ontem com radiestesia. Só um minuto para mostrar para vocês entenderem como é que a gente faz isso. Então, para esse trabalho, olha, de medição de falha subterrânea, de água subterrânea, a gente usa o recurso antigo, né? Que são as varinhas aqui de radiestesia, né? E aí a gente acha, por exemplo, falha, a água, quando acha, ela cruza. Então, aqui, se eu falo que aqui tem uma falha que passa assim, né, ela tem que cruzar quando eu chegar na borda da falha. Aqui está a borda da falha. Tá? Aqui eu saio da falha. E é claro que isso exige uma técnica, tem um treinamento para isso, mas isso se chama radiestesia, e a gente pode encontrar água, pode encontrar essas falhas. Tá? Isso realmente funciona, né? Não é só... O princípio, depois disso... Aí tem um princípio, tem uma explicação para isso, por que funciona, mas é bom entender o seguinte, que a gente acha essas falhas, acha essa água, porque isso tudo gera campo eletromagnético, e o nosso corpo tem, né, é sensível a esses campos eletromagnéticos. Tá? Inclusive tem gente que é eletrossensível, né? Tem gente que tem mais sensibilidade ainda. Então a pessoa só de estar algumas horas ali, 2 horas às vezes no computador, já está com dor de cabeça, já está irritada, já não quer mais olhar para aquilo dali, porque é eletrossensível. Tá? E nós temos também um campo, né? Nossa eletricidade gera um campo eletromagnético. Então nós temos o nosso biocampo, tá? Nosso biocampo. Como é que é o biocampo humano que hoje aí as pesquisas estão falando, né? Nosso cérebro gera eletricidade, certo? Então o biocampo do cérebro, né, é mais ou menos assim, está em torno de 3 a 5 centímetros em volta da nossa cabeça, tá? Ele se manifesta assim, e é o que a gente normalmente chama também de campo áurico dentro dos trabalhos mais esotéricos, enfim, o campo áurico. Tá? É o biocampo. Então, é 3 a 5 centímetros aqui em volta da cabeça, mas quando chega no coração, que é uma bomba elétrica, né, que está bombeando sangue o tempo todo, não pode parar, o que acontece com esse campo elétrico? Ele é enorme. Tá? Ele é enorme, ele tem por volta de 1,5 metro a 2 metros de diâmetro, de circunferência em volta da gente, o campo do coração. Por isso que o que a gente sente, os nossos sentimentos, o que a gente sente é potente, é mais forte até do que os nossos pensamentos. Né? Vamos fazer aqui só uma experiência para vocês entenderem. Todo mundo faz assim, para entender a dimensão do seu campo, né? Do seu campo cerebral aqui, do seu campo mental. Tá aqui. Agora, vamos trazer a mão para o coração. E vamos abrir os braços, né?
Abre, não, pertinho mesmo, pode chegar pertinho. Isso, pertinho. Ó, abre os braços. Esse é o nosso campo cardíaco, tá? Nosso biocampo cardíaco. Olha só a diferença. E aí, o que, que acontece com o nosso biocampo cardíaco quando estamos assim, por exemplo, pertinhos um do outro, né? Numa roda como essa aqui. Olha que legal. Estamos todos conectados, tá? E aqui passa informação, tá? Porque o sentimento é uma informação e o biocampo de todo mundo também percebe. E é por isso que a gente fala assim, olha, estamos conectados quando estamos num grupo, né? Então, tenta sentir um pouco assim, ó. Tenta sentir com a mão, perceber o que, que você sente do campo, do outro que está do seu lado, do seu próprio campo. Toma consciência, toma noção que esse, ó, vamos fazer assim, ó, para a gente perceber isso, ó, esse é o nosso campo. E eu estou entrando no campo do outro também. Ó. Isso. Olha como é que a gente tem que ser delicado um com o outro, né? Como a gente tem que ter sensibilidade, porque todos nós estamos conectados e estamos, né, querendo ou não, dentro do espaço do outro também. Tá? E aqui, né, ainda estamos dentro do espaço da natureza também. Né? Estamos dentro desse campo enorme aqui das árvores, que emitem também o biocampo, né, da própria terra, que está emitindo energia aqui, como eu falei, né, de falha, de água, de um monte de coisa que tem aqui, de minerais. Tá? E tudo isso o corpo absorve, são informações que vão por essas correntes aí elétricas, e a gente está absorvendo tudo isso. Tá? Agora, vamos fazer assim, ó. Assim, isso. Esse é o campo da nossa consciência, né? Então ela vai se expandindo. Quanto mais alta, né, mais ela vai se expandindo. E olha o que vai acontecendo, né? A gente no nível lá superior, no nível acima, estamos realmente todos conectados, independente da gente entender isso ou não. Mas estamos todos conectados, tá? Então isso é para a gente só entender, ter noção, começar a tomar noção desse campo, tá? Agora, podem baixar os braços. Vamos sentir um pouquinho, então, essas energias da Terra aqui, tá? Através dos nossos pés. Vamos deixar essa energia, tá, subir, né? Através dos pés. Vamos balançar um pouquinho assim, ó, para um lado, para o outro. Sentindo o pé bem conectado no chão, tá? Não tira o pé do chão ainda não. O pé bem conectado. Sentindo esse balanço, sentindo a energia da Terra subindo. Quem quiser pode fechar os olhos. Sente a energia subindo pelos pés. Tá? Imagina assim como se estivessem saindo raízes pelos pés também, conectando com a terra, trocando esses elétrons com a terra, e sente a energia subindo, tá? Vindo pelas pernas, tá? Isso. Agora vamos juntar um pouco mais os pés aqui, pés juntinhos, né? E vamos fazer assim também, ó, para frente e para trás, jogando o peso para os dedos e para o calcanhar, tá? No início é um pouquinho difícil, ó. Para o dedo, para o calcanhar, fazendo esse balanço. Sentindo a energia. Pé no chão. Isso. Sente o balanço. Sente a energia da terra subindo nesse balanço. No início, às vezes, a gente fica, a mente bloqueia, a gente está um pouco bloqueado, a gente não está acostumado. Mas sente o balanço. Sente a energia. Tá? Vamos fazer assim agora, ó. Levanta só o calcanhar de um pé, do outro, sentindo, tá? A gente está fazendo aqui uma troca, está fazendo uma conexão. Isso. Levanta o pé todo agora, bate no chão. Sente o contato da sola do pé no chão quando a gente baixa o pé. O outro que fica firme, né? São nossas trocas de energia com o solo, com o ambiente, tá? Isso, vamos fazer um pouco mais rápido isso, esse movimento, né? Soltar um pouco os braços também, as mãos, porque a energia também está descarregando pela mão, tá? Isso. Agora vamos aqui, ó, voltar aquele passinho de novo. E só que agora a gente faz o seguinte, bate com o calcanhar no chão, ó, e solta o quadril, ó. Isso. Isso aqui é para soltar também, tá? Vamos soltar nossas couraças, tudo aquilo que também impede a gente de se conectar, tá?